tá longe de ser verdade isso que vendem pra gente. Que para uma relação ser boa, para ela ser saudável, para ela ser feliz, ela precisa estar isenta de conflito. A única coisa que trouxe até aqui a espécie, mais do que uma capacidade cognitiva, mais do que o uso de ferramentas, foi a capacidade do cuidado entre os indivíduos de uma comunidade. A gente, hoje que compra carne e vem numa bandejinha e abre uma torneira e sai água, parece que nossa inteligência ela realmente teve um papel preponderante. E teve, num segundo momento. Mas num primeiro momento a gente era um macaco que cuidava um do outro, basicamente. Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos no Eu Você e a Gente. Mas que a gente, assim, quando a gente fala a gente, o que a gente está falando, assim? Porque se a gente vai para onde? A gente quem? Eu, você, papai, mamãe, filhinhos? Será que esse agente mudou ao longo dos anos? Eu estava conversando aqui, sempre pensando nesse agente, trazendo vocês. Quantos de vocês estão no segundo casamento? Quantos de vocês são filhos de um casamento que de repente depois veio e trouxe uma madrasta para tua vida, um irmão que não é filho do teu pai, uma mãe que de repente você chama de mãe, mas não é a mãe? Nossa, e hoje em dia assim a configuração ela vem mudando bastante. Conto para vocês, por exemplo, da minha experiência de um dos meus filhos, uma sala de 30 crianças na escola dele, 16 anos, em que tem 3 famílias, que são famílias que a gente chamaria de famílias nucleares, papai, mamãe e filhos. Os outros meninos, os outros colegas, são filhos de pais como eu, separados, com novas configurações. O que é, né? Mudou bastante, né, Bela? E graças a Deus que está mudando, né? A mudança é sempre muito bem-vinda e se a gente fosse entender mesmo, naturalmente, a nossa natureza, a gente se recicla e a gente muda o tempo inteiro. Agora, eu gostei da sua pergunta. O que é esse agente? Quanto cabe nesse agente? Esse agente é falado da boca para fora? Esse agente é sentido no coração? Porque a criança, ela entende e ela aprende com exemplo. E ela está observando esses adultos, né, que são condutores, porque nós somos condutores ali dessa família, dessas crianças, para que elas formem as próprias verdades, para que elas se entendam né, no mundo, com o outro, com ela mesma. Quanto cabe nesse agente? Pode? Tudo pode? O que não pode? O que é considerado certo? O que é aceito por Deus? Não sei, talvez até você poderia responder isso aí para nós que está vendo o vídeo, mas inclusive esse agente ele também vai para pessoas que a gente não conhece também, né? Quando a gente pensa num agente amplo, um agente estendido, cabe o planeta, cabem comunidades das quais a gente, com nossas ações aqui na cidade, a gente pode estar afetando comunidades ribeirinhas, com nossas atitudes no dia a dia, enfim, com nossas decisões sociais, políticas, a gente pode inclusive afetar pessoas que a gente nem conhece e cabem também dentro desse agente. Agora, pensando nessas dinâmicas familiares que incluem um agente reformulado, imediato, esse agente conhecido, é verdade que muitas das pessoas, pelo menos com as quais eu tenho a sorte de trocar na minha prática, muitas delas estão com algumas dificuldades ali entre como encaixar essa madrasta como encaixa na educação do filho, altas dificuldades para trazer um padrasto que seja, de repente, entendido como um cuidador. Há uns desafios ali grandes, porque eu queria te ouvir na questão assim, a família nuclear, a família tradicional, como ela é chamada, ela não necessariamente garante uma unanimidade nos conceitos, ela não necessariamente garante que as crianças vão ser cuidadas de forma homogênea, que os adultos estarão sempre alinhados nos conceitos, na educação. É uma falácia isso, né? Não é bem assim. Você mesmo casada, dentro de um sistema familiar, você não tem todo esse controle que você acha que tem, né? É uma loucura, gente. Se relacionar é se abrir para o conflito. Nós temos conflitos, né? E tá longe de ser verdade isso que vendem pra gente. Que para uma relação ser boa, para ela ser saudável, para ela ser feliz, ela precisa estar isenta de conflito.
eu vejo muito essa rigidez e essa pouca abertura para que o muro seja quebrado, né? Então, assim, a gente fica se defendendo o tempo inteiro. Então, difícil, você falou, como é que eu vou inserir essa madrasta, esse padrasto, esse enteado? Como é que eu vou lidar com esse amor entre irmãos que não têm o mesmo sangue, mas que são irmãos, né? Que são trazidos de pais diferentes para viver ali naquele mesmo ambiente, naquela mesma casa, dormir, acordar todos os dias juntos, dividir gostos e dissabores, vamos falar assim. O quanto a gente está priorizando o amor? O quanto a gente está priorizando a nossa verdade, as nossas necessidades? É um questionamento a se fazer. Porque quando a gente vai por esse caminho da cooperação e do amor, muros são quebrados e pontes são construídas mesmo. E eu sinto uma inabilidade para isso. E por quê? Eu acho que a gente vai se aprofundando, a gente vai chegando na raiz desses conflitos que não são encontradas soluções. Qual que é a raiz? Será que é o nosso individualismo? Será que é essa distanciação da comunidade que vem sendo uma crescente? E é louco pensar nisso, né, Bela? Porque se a gente for pensar na trajetória da espécie humana, digamos, a espécie como, sabe, um sapiens sapiens no seu processo evolutivo, a única coisa que trouxe até aqui a espécie, mais do que uma capacidade cognitiva, mais do que o uso de ferramentas, foi a capacidade do cuidado entre os indivíduos de uma comunidade. A gente, hoje que compra carne e vem numa bandejinha e abre uma torneira e sai água, parece que nossa inteligência ela realmente teve um papel preponderante. E teve, num segundo momento. Mas num primeiro momento a gente era um macaco que cuidava um do outro, basicamente. E disso a gente tem evidência de talas feitas para indivíduos que viveram faz 150 mil anos atrás. Talas, ou seja, um de nós quebrou um braço, outros de nós enfaixaram esse braço e carregaram essa pessoa, levaram ela. Que o outro animal de uma outra espécie teria sucumbido nesse momento. Então, é muito louco quando eu te ouço falar disso, porque a gente veio se cuidando ao longo das eras em que a água era poluída, em que os animais nos perseguiam, em que as guerras nos acabavam. A gente veio se cuidando como comunidades estendidas, né? Famílias enormes de gente que sangue, assim, nem tínhamos como saber. E de repente a gente começa essa coisa meio pós-industrial em que a gente nem sabe como chama o vizinho da frente. Pois é, o que garantiu a nossa sobrevivência enquanto espécie foi a comunidade. E por que a gente está tão distante dela? Né? Por que a gente não consegue encontrar um lugar de profundo relaxamento sem o julgamento, sem a crítica externa? Essa preocupação, antigamente a gente tinha perigos reais, hoje em dia são perigos emocionais. E esses perigos emocionais, eles nos colocam nessa situação estressora e a gente vive sempre em alerta. Então, assim, são duas mulheres que cuidam de uma mesma criança e dividem esse cuidado, ora uma semana com uma, ora semana com outra, que não se falam, que não conseguem ali abrir um espaço de olhar no olho e de falar sobre as dores de cada uma. Né? Fica uma tentando se defender. A mesma coisa com homens, né? É preciso se aprofundar e é preciso abrir espaços como esses para a gente trazer isso. Porque se a gente pensa na criança como fruto e se a gente está ali disposto a criar um ambiente saudável emocionalmente para essa criança, é necessário que os adultos se entendam. Nossa, eu acho que isso é muito importante até como um caminho, né? Assim, se você está nessa situação em que você está vivendo uma configuração familiar, em que você separou, esse seu ex agora está refazendo a vida, essa sua ex refez a vida, enfim, há novos adultos nessa equação, eu acho muito, não sei se a palavra seria nobre, eu acho muito amoroso, talvez, você mesma, abrir esse canal de diálogo, eventualmente, inclusive por e-mail, se de repente for uma coisa
por protesto, se os encontros ainda são difíceis, se os encontros pessoais ainda são complicados, ainda existe dores, rancores, enfim, que podem ser trabalhados também, há uma infância ali que está ocorrendo agora, nesse instante, e que precisa ser protegida e precisa ser cuidada. Deixa eu só resgatar um assunto importante que você falou, dessa questão dos problemas reais e os problemas emocionais. Na hora me veio uma coisa das comunidades que hoje, né, vivem problemas reais ainda, de repente, de gente querendo matar eles, por exemplo. Gente, sei lá, me ocorre nesse momento pensar nas infâncias que ocorrem nas favelas do Brasil, nas comunidades, né, onde vem gente matar, onde vem gente assassinar, onde você tem que ter uma instrução para essa criança, né, diferente, uma instrução de se acontecer isto, não corra, levante a mão, sei lá, me veio até minha própria infância que ocorreu na Colômbia, eu, criança com 6 anos, eu sabia muito bem o que fazer em caso de bomba, por exemplo. É um conhecimento que eu tinha como criança, eu sabia que eu tinha que me deitar no chão, não apoiar a barriga, apoiar os cotovelos, abrir a boca. Eu sabia disso aos 6 anos porque tinha gente se matando, digamos, o problema real acontecia ali. Me veio na hora isso, Bela, nas comunidades em que os problemas são reais, digamos assim, reais no sentido de morte, no sentido de perseguição, no sentido de violência real, física, não que a violência emocional não seja, mas dessa violência mais crua, vamos dizer assim, a comunidade tem um valor enorme, né? A comunidade tem um valor enorme, porque é no outro que a gente encontra essa mão que vai ajudar a gente. Quando o pé dói mesmo, sabe? Quando eu não tenho outro caminho, não tenho outra saída, né? Vamos resgatar, né, esse ditado africano que fala é preciso realmente uma aldeia para cuidar de uma criança, e é preciso, sabe? Essa cultura do individualismo, de dar conta de tudo, né, de ser uma mulher guerreira, um homem forte, está acabando com a gente emocionalmente e, consequentemente, com as crianças que estão crescendo com esse adoecimento mental e emocional. Hoje em dia a gente pode ver aí o crescente, quando chegam na fase adulta, né? Porque o suicídio está enorme na infância. A gente precisa abrir novos caminhos. Não adianta, gente. E eu falo, porque a gente está em momentos, estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Eu sou diferente de você, que é diferente da outra, que é diferente do outro. Nós temos entendimentos conscientes diferentes. Então, se eu tenho mais consciência nessa relação, que eu tome a iniciativa, que eu tome a frente, sabe? É ganha-ganha. Isso é um hábito saudável. Os meus filhos têm os 7 hábitos, né? Tem um programa, e o ganha-ganha é um deles. A gente precisa todos ganharem. Eu não vou defender o meu, porque se eu quiser brigar, né, olho por olho, vai todo mundo acabar ficando cego mesmo. E a gente precisa olhar para a gente, para as nossas crianças. E para essas crianças que têm isso como realidade. A realidade, a minha não foi, mas talvez a do meu filho vai ser. Né? Talvez eu cresci ali com pais que não podiam se separar porque acreditavam nessa crença de que que a morte nos separe e que deixa eu viver, mesmo que esse ambiente não seja saudável, eu vou levar esse casamento. Você pode ter crescido assim, mas talvez você pode não querer continuar vivendo assim, e o seu filho não vai ter esse ambiente. Como é que eu vou lidar com isso? Nossa, você falou dos seus filhos, você sabe que eu tenho 3 filhos, 2 deles, um está com quase 10 anos e o outro está com 16. Aos 13 anos do meio, aos 7 anos do caçula, os 2 se olharam e falaram, peraí, você não é bem o meu irmão, sabe? Tipo, o adolescente fala assim, mas peraí, porque são de mães diferentes. E eles ficam assim, mas, pô, a gente não é bem irmão, né? Mas eles só foram perceber isso quando um deles tinha 13. E o de 7 possivelmente teria percebido isso mais pra frente se não fosse o de 13 que trouxe. E aí eu fiquei pensando nessa sua fala da criação da comunidade, mas agora talvez uma criação de uma comunidade emocional, né? Seria um caminho, né? Você criar uma comunidade emocional desta vez, em que as infâncias elas estão ali ocorrendo e cabe a nós adultos trazer os elementos
para que a gente possa cuidar juntos dessa criança, assim como no provérbio africano da aldeia. Não é que todas as pessoas da aldeia tenham que dar banho nessa criança, todas as pessoas da aldeia tenham que dar remédio. Não se trata de todas as pessoas da aldeia aportarem financeiramente. Se trata de olhar, de... Essa criança tá... Pô, peraí, deixa eu cortar essa unha. Ah, cortaram a unha lá. Ah, que bom. Né? Ah, essa criança tá com uma meinha assim, deixa eu comprar uma meinha. Ah, que bom. Sim, não é que alguém se antecipou a você e fez o que você tinha que fazer. É que alguém tá te ajudando, dividindo essa parentalidade contigo. Mas a gente entra num lugar de uma dor tão profunda, dessa mulher principalmente, que de ser menos mãe, de perder o amor do filho se uma outra pessoa cuidar ou fazer ou assumir o papel dela por um curto período de tempo, né? A gente nem precisa ir muito longe com a madrasta, né? Com a mulher, a futura mulher do pai dessa criança, mas com as babás mesmo. O próprio pai, às vezes. O próprio pai, ou com a mãe, né? Com a sogra. Essa não aceitação de uma outra pessoa fazer parte e ter um espaço significativo na vida dessa criança. Isso constrói muros. Esse medo, essa insegurança do meu lugar na vida dessa criança, né? E a gente vê, e é muito comum a gente ver conflitos, por exemplo, em casas de pais separados, com novas famílias, né? Essa dor de, será que ela vai influenciar na vida do meu filho mais do que eu? Ou será que esse pai vai ter um lugar maior do que o meu? Gente, ninguém vai tomar o seu lugar. Eu falo isso com as famílias, principalmente as mães que eu atendo. O seu lugar ele está garantido na vida do seu filho. O outro vai só acrescentar. Esse entendimento mesmo da divisão como multiplicação. Né? Eu posso dividir porque eu vou multiplicar amor. E é isso que sustenta uma comunidade. A natureza faz isso, galera. Não sei se vocês estão ligados, mas essa divisão celular multiplica células. Né? Assim, uma célula se multiplica se dividindo. Então é interessante pensar justamente nisso, e eu acho que isso é uma dor muito moderna da mãe, né? Essa questão de dar conta de tudo, de fazer... Mas também tem a dor do pai, que é a questão de, já que a mãe tá fazendo tudo, então essa unha eu não vou cortar, esse remédio eu não vou dar, essa saladinha eu não vou preparar, vai no Nuggets mesmo, vai na Coca-Cola mesmo. Nesse final de semana que me corresponde é só festa, é só filme até tarde, não tem escovação de dente. Essa ponte que você fala, de repente essa mãe aprendendo a abrir, de repente esse muro que você falou, de repente fazer uns furos nele, deixar ele meio vazado para permitir outros cuidadores entrar. E esse pai que está lá, que não se inseriu na linguagem do cuidado, se inserir na linguagem do cuidado, se encontrar no meio, é isso, né? É isso. E esses buraquinhos, vamos falar, né, na linguagem figurativa, esses buraquinhos são as conversas, minha gente. A gente precisa aprender a conversar. Eu preciso aprender a me expressar e falar aquilo que eu guardo dentro. E eu preciso também aprender a escutar, tá? Eu acho que o diálogo é o único caminho. Eu acho que o diálogo é o único caminho. Não sei se te ocorre outro caminho, além do diálogo, alguma outra coisa que a gente tenha deixado de fora aqui nesse episódio que preparamos com carinho para ti. Como está sendo a tua dinâmica familiar aí? Tá conseguindo? Tá apanhando? Conta um pouquinho para nós, manda também perguntas, sugestões de novos temas que a gente vai querer te ouvir muito. Sim, senhor. Gente, estamos aqui. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, manda mensagem, porque o nosso servir está à disposição. Eu, você e a gente, seja esse agente o que significar.